Bom, vamos lá, né? Por que que a Revolução Gloriosa foi, voltando aqui com o novo estilo, né? O novo look. Por que que a Revolução Gloriosa foi tão importante? Ora, a Revolução Gloriosa, ela vai destronar a monarquia absoluta católica na Inglaterra, nesse período, né? Aproximadamente não, em 1688, quando Guilherme de Orange, ele destrona o Jaime II, que era um rei católico, que vocês sabem muito bem, né? Esse movimento de debate entre catolicismo e protestantismo se arrasta desde o século XVI, quando Lutero estabelece a reforma protestante na Alemanha. E evidentemente que isso vai se estender para a Suíça, com Calvino, vai se estender para outras partes da Europa com outros reformadores. E na Inglaterra acontece coisa semelhante também, né? Quando você tem um cisma ou uma cisão entre a Igreja Católica e o rei à época, né, no 16, quando se estabelece que a Inglaterra agora não é mais católica, mas protestante, e aí vai fundar o que nós chamamos de Igreja Anglicana. Bom, só para vocês terem ideia como a Revolução Gloriosa é importante, eu vou citar aqui é, uma, um, uma coisa em que o Guilherme de Orange trazia, né, para onde ele chegava. Tinha assim no seu estandarte, né, em defesa da liberdade, do parlamento e da religião protestante. Esse era o lema gravado no estandarte do Guilherme de Orange. Não esqueça também que o Guilherme de Orange, que vem da Holanda, ele já tinha, de certa maneira, certas liberdades religiosas que não se tinha em outras partes da Europa. É tanto que as perseguições às diversidades de religiões, quando aconteciam em boa parte da Europa, os refugiados se dirigiam, evidentemente, para a Holanda. E é o caso do John Locke, por exemplo. O John Locke, né, por sua forte tendência protestante, ele vai se refugiar pela perseguição dos monarcas anteriores ao Guilherme de Orange, claro, né, e a Maria de Stuart, por exemplo, que vai assumir o trono inglês depois que a Revolução Gloriosa acontece. Ele vai se refugiar na Holanda. É tanto que o Locke só volta para a Inglaterra quando a Revolução Gloriosa se estabelece. O que nós estamos percebendo nessa citação que eu fiz? Ora, em defesa de quê? Em defesa da liberdade, que tem a ver com vida, a liberdade de expressão e tudo mais, liberdades políticas e tudo mais, e outras liberdades, do parlamento, mas aí quando chega a liberdade religiosa, o negócio fura. Por quê? Porque é em defesa da liberdade, do parlamento, que não é monarquia absolutista, parlamento, evidentemente, né? São aqueles que vão gestar as leis e tudo mais, de forma descentralizada e não centralizada, e a religião protestante. Ora, então você tem liberdades em quase todos os aspectos, com exceção, evidentemente, da religião. É por isso que, apesar de ser muito importante a Revolução Gloriosa, ela vai pecar no aspecto, né? O aspecto da defesa das liberdades de consciências religiosas, coisa que depois o Locke vai tentar combater com a Carta sobre a Tolerância. Já já a gente explica melhor sobre isso. Sim, pois é, vamos lá. Ora, por que então que a Revolução Gloriosa é tão importante, né? Primeiro, tem que entender que quando a Revolução Gloriosa está se estabelecendo ou vai se estabelecer, o que está acontecendo? É um debate entre parlamentarismo e monarquia absolutista. Essa é a primeira coisa. Né? Entre a burguesia que estava nascendo e um debate contra o feudalismo. As liberdades de comercialização contra a centralização da comercialização. Liberdade de expressão versus não liberdade de expressão. Liberdades políticas contra não liberdades políticas.
liberdade religiosa contra não liberdade religiosa. Então, esse é o debate. Então, é o debate da centralização do poder versus a descentralização do poder. E a descentralização do poder só viria pelo parlamento. Por isso era preciso destronar as monarquias. E, claro, um debate forte, forte mesmo, entre catolicismo e protestantismo. E aí, né, como eu disse, o debate entre mercantilismo, livre comércio e que vem pelo liberalismo. E um debate entre ciência e fé, esse é outro debate forte nesse período, né? É tanto que esse momento é o momento em que as teorias empiristas estão dominando, ou começam a dominar, vinculadas com forte racionalismo. Evidentemente que os empiristas vão se contrapor aos racionalistas, mas essas duas coisas aliadas estão dando ao ser humano a possibilidade de eles próprios fazerem as suas próprias pesquisas. Tirando a tutela da igreja, tirando a tutela da opressão que a igreja forjava sobre os cientistas, está dando um pouco mais de liberdade, digamos assim, às pesquisas. É aqui que vai aparecer grandes cientistas como Galileu, né? Como Newton depois, o próprio Pascal na matemática, o Leibniz na matemática e na filosofia, o Locke aqui também, né? Com o empirismo, o Hume depois, e outros tantos grandes filósofos e cientistas que vão ter muito mais liberdade nesse período. E, evidentemente, um debate forte entre a filosofia imanente, que é a filosofia centrada no físico, na fisicalidade, contra a filosofia de tradição mais metafísica, de tradição muito mais racionalista metafísica, que vinha desde Platão. Né? Esse é um debate forte aqui também no âmbito da filosofia. Bom, evidentemente, para entender esse momento de 1688, que é quando a Revolução Gloriosa de fato se efetiva, e depois nos 89, quando se declara a Carta de Direitos, que a gente vai ver já já, é preciso entender que esse movimento de debate entre parlamento e monarquia na Inglaterra é um pouco anterior. Né? Você tem esse debate entre monarquia e parlamento com a famosa e sangrenta Revolução Puritana, né? Digamos assim, que se estende de 640 a 649. Ou seja, nessa guerra os puritanos vencem. Não esqueça que os puritanos é uma corrente protestante. Né? O parlamento nesse momento vence e o protestantismo nesse momento vence. Significa dizer o quê? Que vai se estabelecer uma república parlamentar na Inglaterra nesse período. Quem é que vai comandar essa república parlamentar? O Oliver Cromwell. Esse Oliver Cromwell, conhecido, né, da história inglesa, vai chegar um momento em que ele vai centralizar tanto o poder, com medo da dissolução do parlamento, com medo das pressões que vinham de todas as partes, ele centraliza o poder sobre si e se transforma num lorde protetor. É o famoso protetorado que vai se estabelecer na Inglaterra. Essa forte centralização vai fazer com que, né, os grupos diferentes, ou os grupos católicos e os grupos defensores das monarquias, se arregimentem, se organizem. E quando o Cromwell morre em 58, se não me engano, 60 aproximadamente, vai começar a aparecer um processo de restauração. Restauração de quê? Do catolicismo e da monarquia. Né? E aí o grupo dos Stuarts voltam ao poder mais uma vez na Inglaterra, sob liderança, evidentemente, das ideias católicas, da centralização do poder, da igreja forte e da nobreza forte. Mais uma vez, né, essa ideia de liberdade que paira, ou que pairava anteriormente via parlamentarismo, vai perder força. E aí, né, de 1660 a 1688, esse período chamado de restauração, de catolicismo e de monarquia absolutista.
Evidentemente que em 685 o Jaime II vai centralizar o poder muito forte e vai atrair inimigos de todas as alas. E aí os dois partidos, tanto os conservadores quanto os liberais, vão se unir na figura do Guilherme de Orange. Quando essa união acontece, o Guilherme de Orange, evidentemente, né, vai destronar o Jaime II, vai fazer com que ele seja deportado, vai tirar o seu posto. E é estabelecido na Inglaterra, mais uma vez, a monarquia parlamentar. Você tem aí um momento em que, mais uma vez, as ideias de liberdades políticas, né, via esse movimento liderado pela Revolução Gloriosa, se estabelecer na Inglaterra. E aí, no ano seguinte, em 1689, o parlamento, juntamente com Guilherme de Orange e os demais componentes, vão forjar ou vão dar nascimento à Declaração de Direitos, que está baseado nos seguintes princípios. Né? O resumo do documento é mais ou menos assim. 1. Limita as ações do monarca sobre o parlamento. Quem é que tem prioridade? O parlamento, não o monarca. Define as regras de sucessão da coroa. Quem é que vai definir as regras de sucessão da coroa? O parlamento. Não é o próprio monarca que decide hereditariamente quem vai herdar. 3. Não se pode cobrar impostos, taxações, obrigações sem o consentimento do parlamento. Mais uma vez, né, prioridade do parlamento sobre o monarca. O monarca não pode interferir nas eleições do próprio parlamento. Não pode dar o pitaco, digamos assim. 5. O rei não pode suspender leis sem o consentimento do parlamento. Mais uma vez, o parlamento está suplantando ou está diminuindo o poderio da monarquia. 6. Liberdade de expressão dentro e fora do parlamento. Não esqueçam que aqui há uma exceção. É tanto que quando o Locke volta do seu refúgio lá na Holanda e volta para a Inglaterra depois que a Revolução Gloriosa acontece, a Carta sobre a Tolerância vai justamente se opor a essa liberdade de expressão dos protestantes, né? Ingleses, no caso aqui. Porque uma das únicas liberdades que não eram tão toleradas assim era a liberdade religiosa. Né? Aqui é só para vocês verem mais ou menos, né, caso tenham interesse ou curiosidade, vocês observarem a gama de grandes pensadores desse período. Né? O Bacon, o Galileu, o Hobbes, o Descartes, o Pascal, o Locke, o Spinoza, o Newton, Leibniz, são grandes pensadores do momento em que está desenvolvendo duas coisas fundamentais para destronar as monarquias absolutas e o poderio da Igreja Católica Romana, que é a ciência e a liberdade de se expressar pelas ideias. Então, são filósofos e cientistas que vão, de certa maneira, pairar nesse momento, que são super importantes para o desenvolvimento social, né, cultural e econômico da época.